Ao longo da história, enquanto a população acreditava viver em relativa segurança, nos bastidores do poder, crimes brutais, operações ilegais e atrocidades foram planejadas e executadas com o selo de aprovação de estados e governos. Governos que deveriam nos proteger, muitas vezes, se tornaram os algozes, escrevendo capítulos obscuros da história com sangue e dor. E o pior, escondendo a verdade, manipulando os fatos e calando aqueles que ousaram desafiar suas versões oficiais. Mas a verdade tem uma maneira peculiar de vir à tona. Documentos secretos vêm à luz, testemunhas rompem o silêncio e, com o tempo, a máscara da mentira se estilhaça. Neste vídeo do canal aba Top 10 da Verdade, você vai conhecer os 10 crimes históricos acobertados por governos ao redor do mundo, eventos chocantes, cheios de segredos, manipulação e consequências devastadoras, que até hoje levantam debates acalorados. Prepare-se para mergulhar em um submundo onde a verdade é sufocada e a justiça, muitas vezes, é apenas uma palavra vazia. Através de documentos confidenciais, testemunhos reveladores e análises minuciosas, vamos desvendar os segredos mais obscuros daqueles que estavam no comando. Apertem os cintos, porque a viagem será perturbadora. A Segunda Guerra Mundial finalmente termina. O mundo respira aliviado, mas nos bastidores, um novo capítulo obscuro se inicia. Enquanto o cheiro de pólvora ainda pairava no ar, os Estados Unidos, paladinos da justiça, davam início a uma operação secreta e moralmente questionável, a Operação Paperclip. Imaginem, cientistas nazistas, mentes brilhantes por trás de armas de destruição e experimentos humanos cruéis, sendo recrutados pelos Estados Unidos, suas fichas criminais convenientemente extraviadas em troca de conhecimento científico e militar. A Guerra Fria estava começando, e na corrida armamentista e tecnológica, a moral se tornava um luxo dispensável. A Operação Paperclip foi um pacto sujo feito com o diabo, um acordo que manchou a imagem dos Estados Unidos e protegeu criminosos de guerra, tudo em nome do progresso científico e da supremacia sobre a União Soviética. Wernher von Braun, o gênio por trás dos foguetes V-2 que aterrorizaram Londres, tornou-se o queridinho da NASA, enquanto milhares de vítimas do regime nazista clamavam por justiça. Por décadas, o governo americano negou a Operação Paperclip, mantendo a verdade escondida em arquivos confidenciais. Mas a verdade, assim como a justiça, tem um jeito peculiar de vir à tona. Quando os documentos vieram a público, o escândalo foi enorme, manchando a imagem dos Estados Unidos e mostrando que, às vezes, o fim justifica os meios, mesmo que isso signifique fazer acordos com o próprio mal. Dezembro de 1937. O exército japonês, movido por uma fúria imperialista, toma a cidade de Nanking, na China. O que se seguiu foi um dos capítulos mais brutais e vergonhosos da história da humanidade. 6 semanas de carnificina, crueldade e barbárie, que ficaram conhecidas como o Massacre de Nanking. Soldados japoneses, tomados por uma sede insana de sangue e violência, transformaram a cidade em um verdadeiro inferno na terra. Civis inocentes, homens, mulheres e crianças foram brutalmente assassinados, vítimas de baionetadas, fuzilamentos em massa e decapitações. Os relatos da época pintam um quadro aterrador de estupros em massa, saques e torturas, atos de uma crueldade inimaginável. Estima-se que centenas de milhares de pessoas tenham sido mortas durante o Massacre de Nanking, um genocídio sistematicamente ignorado e minimizado pelo governo japonês por décadas. A censura implacável, a destruição de provas e a intimidação de testemunhas criaram um véu de silêncio em torno do massacre. Mas a memória das vítimas não pode ser silenciada. Apesar dos esforços do governo japonês para apagar esse capítulo sombrio de sua história, a verdade sobre o Massacre de Nanking finalmente veio à tona.
graças à coragem de sobreviventes e pesquisadores que se recusaram a deixar o Holocausto Asiático cair no esquecimento. No coração dos Estados Unidos, uma nação que se orgulha de seus valores de liberdade e igualdade, um experimento médico abjeto e racista foi conduzido por 40 anos, deixando uma mancha indelével na história do país, o Estudo Tuskegee. Em 1932, o Serviço Público de Saúde dos Estados Unidos, em colaboração com a Universidade Tuskegee, deu início a um estudo para observar a progressão natural da sífilis em homens negros. Acontece que os participantes, pobres e analfabetos, foram enganados, levados a acreditar que estavam recebendo tratamento médico gratuito para a doença do sangue ruim. O que esses homens não sabiam é que estavam sendo usados como cobaias humanas, negados o tratamento adequado mesmo após a penicilina se tornar o tratamento padrão para a sífilis, em 1947. Os médicos, cegos pela arrogância científica e pelo racismo institucionalizado, optaram por observar o desfecho da doença em seus pacientes, condenando-os a uma morte lenta e dolorosa. O estudo Tuskegee só foi interrompido em 1972, após uma denúncia vazar para a imprensa, causando repulsa e indignação pública. O estudo cruel e desumano deixou um legado de desconfiança em relação à medicina e ao governo, especialmente entre a comunidade negra, e levantou questões éticas importantes sobre o papel da ciência e da medicina. Nas sombras da Guerra Fria, enquanto o mundo se dividia entre capitalismo e comunismo, uma aliança macabra se formava na América do Sul, a Operação Condor. Sob o manto da segurança nacional e com o apoio silencioso dos Estados Unidos, ditaduras militares de Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Brasil uniram forças em uma campanha sistemática de repressão política. A Operação Condor foi um pacto de sangue entre regimes autoritários, que visava eliminar qualquer forma de dissidência ou oposição aos seus governos. A repressão se dava de diversas formas, desde a perseguição política, censura e prisões arbitrárias, até sequestros, torturas e assassinatos de qualquer um que ousasse levantar a voz contra o status quo. Os porões dos regimes militares sul-americanos se tornaram verdadeiros centros de terror, onde métodos de tortura só comparáveis aos da Inquisição eram utilizados para extorquir confissões, silenciar opositores e instaurar o medo na sociedade. A Operação Condor deixou um rastro de sangue e dor pelo continente, com milhares de desaparecidos políticos e suas famílias até hoje buscando por justiça e verdade. A verdade sobre a Operação Condor, assim como os corpos de muitas de suas vítimas, permaneceu escondida por décadas. Mas a luta incansável de familiares, ativistas e organizações de direitos humanos foi fundamental para trazer à tona os horrores dessa aliança macabra e responsabilizar os culpados por crimes contra a humanidade. No calor infernal da Guerra do Vietnã, enquanto o mundo assistia à luta entre o norte e o sul do Vietnã, os Estados Unidos traziam à tona uma nova arma aterradora: o agente laranja, um herbicida altamente tóxico, usado para desfoliar a selva vietnamita e expor os esconderijos dos soldados inimigos. O que o governo americano não mencionou, ou preferiu ignorar, foram os efeitos devastadores do agente laranja na saúde humana e no meio ambiente. Milhões de vietnamitas foram expostos a esse veneno que contaminou plantações, fontes de água e o próprio ar que respiravam. As consequências foram terríveis: deformidades congênitas, câncer, doenças respiratórias e uma série de problemas de saúde que se estendem por gerações. Mas o governo americano, em um esforço para proteger sua imagem e evitar reparações, negou veementemente a relação entre o agente laranja e os problemas de saúde da população vietnamita. Por décadas, as vítimas do agente laranja lutaram por reconhecimento, tratamento médico e justiça. A verdade, porém,
era inconveniente demais para ser ignorada. Estudos científicos, a pressão da opinião pública e a luta incansável das vítimas finalmente forçaram o governo americano a admitir a toxicidade do agente laranja e a iniciar um longo e custoso processo de descontaminação e indenização. Na primavera de 1989, a China testemunhou um movimento pró-democracia sem precedentes. Estudantes e trabalhadores, inspirados pelos ventos de mudança que sopravam pelo mundo, tomaram as ruas de Pequim e de outras cidades chinesas, exigindo liberdade de expressão, reformas políticas e o fim da corrupção. O epicentro dessas manifestações foi a Praça da Paz Celestial, que se tornou um símbolo de esperança e resistência. Mas a resposta do governo chinês foi brutal e desproporcional. Na noite de 3 para 4 de junho de 1989, tanques e soldados do Exército de Libertação Popular invadiram a Praça da Paz Celestial, abrindo fogo contra os manifestantes desarmados. O massacre, que chocou o mundo, deixou centenas, talvez milhares de mortos e feridos, e marcou o fim abrupto da Primavera de Pequim. O governo chinês, determinado a manter seu controle absoluto sobre a narrativa, impôs uma política rígida de censura e negação. O massacre foi apagado dos livros de história, o acesso à informação foi bloqueado e qualquer menção ao evento foi proibida. Familiares das vítimas foram perseguidos, presos e silenciados. Apesar dos esforços do governo chinês para apagar a memória do massacre, a luta por justiça e verdade continua. Ativistas, organizações de direitos humanos e a comunidade internacional pressionam a China a reconhecer sua responsabilidade pelo massacre, liberar os presos políticos e permitir uma investigação independente sobre os eventos de 1989. Após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos, liderados pelo presidente George W. Bush, declararam uma guerra ao terror global. Nesse contexto, a prisão militar de Guantánamo, localizada em uma base naval americana em Cuba, se tornou um símbolo sombrio dos excessos e violações de direitos humanos cometidos em nome da segurança nacional. Guantánamo foi criada para abrigar indivíduos suspeitos de terem ligações com o terrorismo capturados em diversos países. No entanto, a prisão operou sob um regime jurídico excepcional, onde os detentos eram considerados combatentes inimigos ilegais, privados de direitos fundamentais e submetidos a abusos sistemáticos. Denúncias de tortura, tratamento cruel, degradante e desumano em Guantánamo vieram à tona, causando repulsa e condenação internacional. Os detentos eram submetidos a técnicas de interrogatório brutais, como afogamento simulado, privação de sono, humilhação religiosa e confinamento em condições desumanas. Apesar da pressão da comunidade internacional e de organizações de direitos humanos, Guantánamo permaneceu em operação durante o governo Obama, que prometeu fechar a prisão, mas enfrentou resistência do Congresso. A prisão se tornou uma mancha na reputação dos Estados Unidos, um símbolo de hipocrisia e do afastamento de seus próprios valores. Na madrugada de 26 de abril de 1986, o mundo testemunhou o pior acidente nuclear da história, a explosão do reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, então parte da União Soviética. O acidente lançou uma enorme quantidade de material radioativo na atmosfera, contaminando uma vasta área e causando um impacto devastador na saúde humana e no meio ambiente. A resposta inicial do governo soviético ao desastre foi marcada pelo sigilo e pela negação. As autoridades tentaram minimizar a gravidade do acidente, retardando a evacuação da população e ocultando informações cruciais sobre os riscos da radiação. Essa postura irresponsável agravou as consequências do desastre, expondo milhares de pessoas a níveis letais de radiação. Os liquidadores, heróis anônimos que arriscaram suas vidas para conter o desastre,
trabalharam em condições extremamente perigosas, sem equipamento de proteção adequado. Muitos deles sofreram os efeitos da radiação, desenvolvendo doenças graves e debilitantes. O impacto a longo prazo do desastre de Chernobyl na saúde da população ainda é objeto de estudo. Chernobyl se tornou um alerta para o mundo sobre os perigos da energia nuclear e a importância da transparência e da responsabilidade na gestão de tecnologias de alto risco. O desastre também expôs as falhas do sistema soviético, marcado pelo sigilo, pela burocracia e pela supressão da informação. Em 1953, o Irã foi palco de um golpe de Estado orquestrado pelos serviços de inteligência do Reino Unido e dos Estados Unidos, que derrubou o primeiro-ministro democraticamente eleito, Mohammad Mossadegh. O golpe, motivado por interesses geopolíticos e pelo controle das reservas de petróleo iranianas, teve consequências duradouras para o Irã e para o Oriente Médio. Mossadegh, um líder nacionalista e popular, havia incomodado o Ocidente ao nacionalizar a indústria petrolífera iraniana, controlada por empresas britânicas. O Reino Unido, com o apoio dos Estados Unidos, viu na nacionalização uma ameaça aos seus interesses estratégicos e econômicos na região. A CIA e o MI6, serviços de inteligência americano e britânico, respectivamente, orquestraram uma campanha secreta de propaganda, suborno e infiltração para desestabilizar o governo de Mossadegh e criar um clima de instabilidade e medo no país. O golpe culminou com a deposição de Mossadegh e a instalação do Shah Mohammad Reza Pahlavi como monarca absoluto. O golpe de 1953 teve consequências desastrosas para o Irã. O país foi submetido a uma ditadura brutal e repressiva apoiada pelo Ocidente, que durou 25 anos. O golpe também alimentou o ressentimento anti-ocidental no Irã e criou as condições para a Revolução Iraniana de 1979, que depôs o Shah e instaurou a República Islâmica do Irã. Em abril de 1940, nas profundezas da floresta de Katyn, na Polônia, ocupada pelos soviéticos, um crime hediondo foi cometido: o massacre de mais de 20 mil poloneses, a maioria oficiais do exército e intelectuais, pelos próprios soviéticos. O massacre de Katyn foi um crime de guerra brutal e covarde, cuja verdade foi escondida por décadas por uma campanha sistemática de mentiras e propaganda soviética. Após a invasão da Polônia pela Alemanha nazista e pela União Soviética, em 1939, milhares de poloneses, incluindo militares e civis, foram feitos prisioneiros pelos soviéticos. Em 1940, por ordem direta de Stalin, cerca de 22 mil desses prisioneiros foram executados a tiro na nuca e enterrados em valas comuns na floresta de Katyn. Quando os alemães descobriram as valas comuns de Katyn, em 1943, acusaram os soviéticos pelo massacre. No entanto, o governo soviético negou veementemente qualquer envolvimento no crime, acusando os próprios nazistas pela chacina. A mentira soviética foi sustentada por décadas, mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Somente em 1990, após o colapso da União Soviética, o governo russo reconheceu oficialmente a responsabilidade do regime soviético pelo massacre de Katyn. O massacre de Katyn é um exemplo trágico de como a propaganda e a manipulação da história podem ser usadas para encobrir crimes hediondos e privar as vítimas de justiça e dignidade. Ao longo da história, governos de diferentes países e ideologias cometeram crimes chocantes, muitas vezes com a frieza de quem sabe que jamais será punido. Da Operação Paperclip ao massacre de Katyn, vimos como a verdade pode ser manipulada, distorcida e enterrada sob camadas de segredos, mentiras e omissões. Vimos como a busca pelo poder, a ganância e a ideologia podem levar à justificação de atos atrozes, transformando governos em algozes de seus próprios cidadãos. Lembrar desses episódios não é apenas contar o passado,
É um ato de resistência, um alerta para o presente e um compromisso com o futuro. É preciso manter viva a memória das vítimas, exigir justiça pelos crimes cometidos e lutar para que a história não se repita. Afinal, como disse o filósofo, quem controla o passado, controla o futuro. E quem cala sobre o passado, corre o risco de repeti-lo. Cabe a nós, como cidadãos conscientes e críticos, buscar a verdade, questionar as versões oficiais, exigir transparência de nossos governantes e lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. Que as lições do passado sirvam como guia para construirmos um futuro onde a verdade prevaleça e a justiça seja feita.